Pessoal, uma honra muito grande para mim, a partir de agora, conversar com um dos maiores nomes da televisão brasileira, do rádio brasileiro, um precursor dos stand-ups que hoje a gente vê aí aos montes, mas esse homem é extraordinário, genial, um gênio, um gênio. E que eu tenho a honra de conhecer, de ser amigo há muitos anos. Ari Toledo, que honra te receber aqui. É muito, muito, muito... Estou muito honrado de estar com você aqui. Muito obrigado por atender o convite. Tá bom, a honra ficou sem honra nenhuma, porque ela é toda minha, né? Ari, só dá um tempinho para falar o seguinte, essa nossa resenha é aqui na Debrecht, a churrascaria, é maravilhosa. Tem em Santo André, tem em Guarulhos, tem aqui na Faria Lima, que vai inaugurar em breve, e no Paraíso, onde a gente está, na Pedro Ivo 63. Vale muito a pena, comida fantástica, tá? Vem você também com seus amigos, como eu estou fazendo, trago seus amigos aqui para a Debrecht. Deixa eu avisar as pessoas, os internautas, de que eu estou hoje aqui atendendo um pedido da produção, que recebeu mais de 500 cartas pedindo uma entrevista comigo. E eu acho que uma pessoa que escreve 500 cartas merece ser entrevistada. Ari, a gente sabe o seu humor, você é fantástico e você brinca com tudo. E isso é ótimo, né? Por isso que a gente vai longe, né? Se ficar levando tudo muito a sério é complicado. Você sabia, desculpa, então, claro, você falou em humor. Num congresso de cardiologia em Los Angeles, Califórnia, chegaram à conclusão de que as pessoas bem-humoradas são menos suscetíveis às doenças relacionadas com o coração. Mas é bem possível. De cada 10 infartados, isso é estatístico. Nesse congresso, a pesquisa que fizeram, de cada 10 infartados, 6 eram mal-humorados. Olha que coisa. Então, quer dizer, o humor, o riso, o humor, entende? É uma coisa maravilhosa. É tão importante que as pessoas não sabem, mas depois de morta a pessoa ri. Não é verdade? O seu trabalho, inclusive, colabora com a saúde. Então, não é verdade? E eu fico feliz por isso, né? O Ari, a gente conhece o grande humorista, o grande artista que você é, mas eu queria falar um pouquinho sobre a sua vida. Pouca gente sabe como é que tudo começou. De onde você é. Quando você era criança, você pensou, você projetou, eu vou ser um grande humorista, eu vou ser um artista. Como é que era a tua infância? Conta pra gente. Né? Já que você quer saber o início da minha vida, sabe como é que foi? O meu pai era ferroviário, lá em Ourinhos, em Ceres, é um distrito de Ourinhos. E numa noite, o casal, sabe? Desolina Cristone e o Antônio Toledo Pisa, resolveram assistir um filme do Gordo e o Magro, que estava na época, era sucesso, o Gordo e o Magro. Certo. Só que na hora de ir embora, deu um toró terrível, aquela chuva, e eles não puderam ir assistir o filme, foram dormir mais cedo. Sim. E aí, então, nasceu o Ari Toledo. Você vê? Já tá o humor ligado aí. Ligado o humor com o Gordo e o Magro, você vê que coisa interessante? A minha mãe costumava dizer, dizem que a mulher grávida, os filhos mexem, batem. Ela disse, meu filho não batia, fazia cócega. Mas aí nasceu o Ari Toledo, entende? E assim eu estou aqui até hoje, batendo esse papo com você. A sua família era uma família rica, pobre? Não, muito pobre. Exageradamente pobre. Meu pai era ferroviário e ganhava aquele salário, aquela porcaria, né? E eu, quando tinha 6 anos de idade, meu pai faleceu. Perdi meu pai aos 6 anos de idade. E minha mãe ficou sozinha para cuidar de 6 filhos. Nossa. 6 filhos. Pra você ter uma ideia, o mais velho tinha 12 anos. Nossa Senhora.
E foi terrível, porque a pensão que minha mãe recebia do meu pai era uma coisa irrisória, ridícula, entende? Como é até hoje as pensões, que eu acho. Sem dúvida. Então, eu tive que morar com a minha avó, né? Apelou para quem? Para a mãe. A minha mãe apelou para a mãe dela, foi morar com a minha avó. E a minha avó foi muito bacana de receber. Porque ela sabe, minha avó. Sua mãe teve que trabalhar. Trabalhar, minha mãe teve que trabalhar. Minha mãe trabalhava fazendo de costura, né? Ela costurava muito bem, fazia as roupas, calças, camisas. E quem cuidava de você era tua avó. Quem cuidava de você era tua avó. Minha avó mais cuidava de mim e dos outros irmãos. São em 6, né? Certo. 4 irmãs, 4 mulheres e 2 homens, né? Mas a minha avó foi muito legal. E assim a gente foi ficando lá com ela. Era um sítio perto da cidade. E eu fui muito feliz lá, eu gostava muito do sítio, né? Lá eu realmente, hoje eu sei o que é a infância. Lá eu soltava papagaio, jogava peão, roubava goiaba, sabe? Jogava bolinha de gude. E hoje eu fico lembrando, né, da música do Ataúfo Alves, que ele dizia assim, eu era feliz e não sabia. Isso é uma frase do Ataúfo, do grande Ataúfo Alves. E a música chama até Tempos de Criança, né? Tempo de Criança, então eu lembro dessa frase do Ataúfo e transfiro-a para o Ari Toledo. Realmente é interessante, né? O Ataúfo fala, jogava botões pela calçada, sabe? E isso vem sempre na minha lembrança, né? E a minha infância foi paupérrima. Eu fui botar sapato, Flávio, com 10 anos de idade. 10 anos. Peguei muito bicho de pé, porque descalço, ficava lá jogando bolinha, jogando bola de meia, tudo, né? E andava descalço, né? E sempre tinha que estar tirando o bicho. Eu mesmo tirava, né? Minha mãe costurando, eu pegava a agulha dela, né? E pegava e cutucava e tirava os bichinhos do pé. Essa imagem não me sai da cabeça. Então, foi uma infância paupérrima, mas gostosa, Flávio. Gostosa, como diz o Ataúfo, feliz e não sabia. Talvez você nem percebesse que era tão pobre, né? Hoje você tem uma noção maior. Hoje, na época eu não tinha noção, né? Eu não tinha noção da pobreza, entende? Hoje, fazendo um flashback assim, eu chego à conclusão de que realmente era terrível. Eu ia para a escola descalço para a escola. E a minha professora dizia, por que está descalço? Porque eu não tenho sapato, falava para ela, né? E os outros meninos iam calçar, os meninos mais ricos, né? Que a cidade do interior se divide em 2 partes, os ricos e os pobres, né? Os ricos é que tinham carro, até bicicleta, e os pobres é que não tinham carro nem bicicleta, né? Então, até os 10 anos eu andei descalço e para mim não faz diferença nenhuma. Você pensa que doía os pés? Doía nada. A sola do pé já estava bem grossa, já estava virando sola de sapato. Ô, Ari, é óbvio que é muito difícil alguém pensar, eu vou fazer... Hoje, talvez, com o negócio de stand-up e tal, a molecada pensa em ser humorista. Mas acho que quando você era pequenininho, um moleque descalço lá andando na tua cidade, você não pensava, eu vou ser um humorista, né? Como é que isso apareceu na tua vida? Na época, como você falou, na época eu não tinha consciência disso, sabe? Porque o Freud tem um livro, se não me engano, chama-se Xistes. E nesse livro ele explica uma coisa interessante que aconteceu comigo. Que as pessoas, às vezes, fazem um gesto assim, aparentemente, digamos, normal, mas que no fundo é premeditado. Só que a pessoa não tem consciência disso. Isso acontece muito com um jogador de futebol, por exemplo, que vai dar uma entrevista, que você é do meio, você sabe muito bem disso. Ele não tem coceira nenhuma na cabeça, mas ele fala, olha, eu acho que o jogo
Foi bom porque eu acho que... Já reparou isso? É verdade. Isso é instintivo, mas ele não tem consciência disso. Mas é uma defesa, né? Aquilo é uma defesa quando ele vai dar uma entrevista. Tá nervoso. Nervoso, então ele tem essa defesa de coçar o cabelo, passar a mão no cabelo, várias vezes, não é uma vez só. Repara isso, que é interessante, né? Mas ele não tem consciência disso. E isso aconteceu comigo. Eu fazia humor sem saber que estava fazendo. Era instintivo. O exemplo meu foi do Padre Arnaldo, que perguntou para a gente estar jogando bolinha na rua. A minha rua não tinha asfalto, claro, era terra, muita poeira. E onde é o correio, meu filho? Eu antecipei aos meus amiguinhos. O correio, passa a linha do trem, já é o correio. Tá bom, fique nessa poeira aí não, viu, menino? Em vez de cair, vão lá na igreja, eu vou ensinar para vocês o caminho de Deus. Eu falei para ele, então uma bom, seu padre, o senhor não sabe nem o caminho do correio, vai saber o caminho de Deus. E ele riu, como você riu agora, Flávio. E eu fiquei assim, sem saber. Você não estava fazendo humor, você estava se respondendo sério. Eu respondi sério. E eu não sabia por que o padre riu. Eu falei, mas por que será que ele riu do que eu falei? E eu não sabia que naquele momento eu estava fazendo humor. Primeira piada. É que nem eu digo sempre, o Lavoisier, quando afirmou que da natureza nada se perde, tudo se transforma, naquele momento ele estava inventando croquete, não é verdade? E eu, naquele momento da história do padre, eu estava fazendo humor, porque foi uma resposta que, no fundo, virou piada. Eu já contei isso algumas vezes, até o Matheus Ceará contou isso como piada. Ele não falou assim, o Ari Toledo fez isso. Não, ele pegou e contou essa história. E essa, que não é história, é uma verdade. Esse fato que aconteceu, de eu falar para o padre, virou uma piada. As pessoas estão contando como uma piada. Só que eles cometem um erro terrível, eles ficam omitindo a autoria. Né? Quem fez isso aí? Agora eu vou bater um papo com o Paulinho aqui, ó. Olha o nosso Paulinho, da CrossFox Elétrica. CrossFox Elétrica, referência no segmento de fios e cabos elétricos. É sensacional. Referência total, você sabe disso. Ali você vai ter pessoas credenciadas, todas as garantias. A Telefio funciona de maneira maravilhosa. Imperdível CrossFox para você. Paulinho resolve tudo, hein? Fica tranquilo. E aí foram acontecendo essas histórias? Foram acontecendo. Aos 10 anos, eu peguei o diploma do grupo escolar. E depois, já na fase da juventude, da minha adolescência, né? Eu nunca trabalhei em outra coisa. Bom, eu era menor, inclusive, né? Eu era sustentado pelo meu irmão mais velho, e as minhas irmãs começaram a trabalhar também, mas eu não trabalhava, eu era o vagabundo da família, né? Por quê? Porque eu não tinha vocação para nenhuma coisa. Bom, eu quero ser médico. Minha mãe queria que eu fosse médico, eu preferia ser cliente. Aí eu comecei a trabalhar na rádio local, né? Como leitor de texto. Não era locutor, não. Leitor de texto. Isso você ainda estava na tua cidade, pequena? Na Inhorim, Já está em Inhorim. Eu comecei a trabalhar na rádio, tá? E comecei a estudar música também, tá? E eu uma vez pedi ao diretor da rádio para fazer um programa. Ele falou, mas o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou tocar violão, contar histórias, contar piada. É um programa bem diversificado, eu falei. E aí deixou eu fazer o programa. Arrumei lá 3 patrocinadores e o programa chamava Ari Toledo às 11 horas. E foi muito bem, eu contava piada, cantava. Aí o Grupo Amador de Teatro de Ourinhos, o Ato Amadores de Teatro de Ourinhos, ouvindo o programa e tal, me convidou para fazer parte do grupo de teatro. Estavam montando uma peça
chamado, olha que coisa, Alto da Compadecida, Opa. do Ariano Suassuna. Sim. E eu fui lá, nem teste eu não fiz, eles falaram. Eu falei, o que eu vou fazer? Ele falou, você vai fazer um papel do João Grilo. E eu podia fazer, eu tinha acho que 17, 18 anos, né? Magro, né? O personagem era o Ari Toledo, né? Eu fiz tão bem, ganhei prêmio e tudo. Aí o diretor de teatro ficou muito entusiasmado com o meu trabalho. Fiz outras peças também, lá no teatro. Eu fiz também o Black Tie e a Ourinho, e depois vim fazer Black Tie no Teatro de Arena, em São Paulo. Fiz várias peças, né? O Pluft, o Fantasminha, os Cegos. Aí o próprio diretor do teatro, aqui Ourinho não dá para você, não. O seu, falou assim, o seu talento é muito grande, Ourinhos é pequeno para você. Aí mandou, vai lá para São Paulo, procura o grupo do Teatro de Arena, que tinha passado lá em Ourinhos, fazendo Black Tie, sabe? Eu me entrosei com o grupo, foi o Cicerone, uma espécie assim de puxa-saco do grupo, né? Aí o Milton Gonçalves, o Milton ficou muito ligado a mim. Eu banquei o Cicerone, se bem que o Ourinho não tinha muita coisa para mostrar, né? Mas ainda fiquei levei na zona ainda e tal. Né? E eu fui com ele lá na... Zona sempre tem, né? Cidadezinha pequena. Ourinhos tinha o quê? Uns 20 mil habitantes, né? Então a diversão dos jovens, assim, era assim, ou cinema, ou footing, ou zona. Você não tinha outra opção. Então, terminou o espetáculo, terminou cedo, o Milton falou assim, Ari, o que a gente pode fazer agora? Eu falei assim, aqui não tem nada de... Bom, ou você vai jogar bote, que é a doença dos idosos, né? Ou o cinema, já acabou o filme, só a zona. Vamos conhecer a zona, vamos. Pega um carro. Eu falei, não precisa, é perto daqui, dá 500 metros daqui, a gente não precisa ir de carro. E fomos caminhando na zona, vamos lá, o Milton tomou cerveja, não fizemos nada daquilo que você está pensando. Sei, não. E aí foi na zona, voltamos. Aí o Milton, antes de ir embora, no dia seguinte, ele falou, olha, quando você for para São Paulo, procura lá o pessoal do Teatro de Arena, procura a mim, que a gente vai ver se encaixa você lá em algum trabalho do teatro. E aí eu vim para São Paulo. E fui no Teatro de Arena, o pessoal estava tomando café no Redondo. Redondo é um barzinho que tem em frente ao Teatro de Arena. Uhum. Hoje não é mais bar, é banco. Mas eu estava lá, o pessoal do teatro, tomando café no intervalo dos ensaios, né? Estava lá um grupo muito interessante, olha quem estava. Estava o Lima Duarte, Juca de Oliveira, Paulo José, meu Deus, Nelson Xavier, Flávio Miliaccio, Milton Gonçalves, meu Deus, Chico de Assis, Augusto Boal. Olha a turma, que era uma peça de um grande, o elenco era grande. Estavam lá tomando cafezinho. Eu cheguei, estava batendo papo, eu cheguei e interrompi o papo deles, né? Cara de pau, eu cheguei e falei, olha, desculpa interromper aqui, meu nome é Ari Toledo, eu gostaria muito de participar do grupo, algum trabalho em Teatro de Arena, está fazendo um trabalho, uma dramaturgia tipicamente brasileira, e eu gosto muito desse trabalho, sou admirador, né, tá? Me lembro de vocês, quando estiverem em Ourinhos fazendo Black Tie, tá? Eu rezando para o Milton Gonçalves estar lá, mas o Milton não estava. Aí o Boal falou, eu falei, se vocês, eu gostaria de trabalhar com vocês, se vocês me derem uma chance, não vão se arrepender. Aí o Boal se entreolharam assim, olhou para mim e falou, foi muito bom você vir, viu? Porque nós realmente estamos precisando de alguém aqui no Teatro de Arena, mas é de faxineiro.
Aí eu torci o nariz, sabe o que eu falei? Eu falei assim, faxineiro? Aceito! Eles gostaram da minha inflexão. A inflexão foi muito espirituosa, né? Uhum. Aceito. Eles riram. Ó, o humor de novo aí. Quando riram, eu pensei assim, eu estou empregado. E estava. Só que eu fui lavar privada, faxineiro. Aí fiquei lá mais ou menos uma semana lavando privada. Depois o próprio Milton Gonçalves, porque o Milton ficou meu amigo, ele gostava de cantar, eu acompanhava ele com violão, tudo, né? Aí o Milton falou para o Boal, falou assim, olha, é um desperdício deixar o Ari aí fazendo faxina. O cara tem talento, vamos aproveitar aí. E me aproveitaram. Aí fiz várias peças do Arena. Inclusive o Black Tie que eu tinha feito em Ourinhos, passei a fazer profissionalmente em São Paulo, no Grupo Teatro de Arena. E aí começou a carreira do Ari Toledo, não como humorista, mas como ator. Um ator. E como ator eu fiquei lá um bom tempo, né? Eu cheguei em São Paulo em 59, 60, por aí. Eu fiquei até 64. Fiquei 4 anos ligado ao Teatro de Arena. Porque o Arena tinha fazia um trabalho sensacional. Eles tinham uma consideração pelo ator terrível, muito bom. O elenco era permanente. Você terminava a peça, se você não entrasse na próxima peça, você continuava funcionário, trabalhando e recebendo o salário. Olha que bacana, né? Hoje não existe mais isso, é claro. Então eu fiquei esses 4 anos no Teatro da Arena, até que aí eu fui para o Rio de Janeiro fazendo uma peça chamada A Mandrágora. Lá eu fiquei, no Rio, fiquei 1 ano no Rio de Janeiro. Aí veio o famoso golpe militar, né? E a peça que eu estava fazendo saiu de cartaz, que era O Pobre Menina Rica, e que tinha no elenco os seguintes atores, cantores: Zequete, Nara Leão, olha que coisa, Zequete, Nara Leão e o Carlos Lira. Que timaço, hein? Que timaço, né? Aí na remontagem da peça, o Carlos Lira estava precisando de um ator que fosse cantor, que cantasse bem e tudo, fosse nordestino, tudo, né? O Boal falou, tem um ator que pode fazer isso que está querendo aí, ele é muito bom, ele é nosso contratado, Ari Toledo. Falou, ele é nordestino, o Boal mentiu, né? Falou assim, Aí depois, em segredo, ele falou, você vai lá fazendo com sotaque nordestino, né? Falei que você é nordestino. Eu cheguei lá com sotaque nordestino. Ô, senhor Carlos Lira, muito prazer conhecer. Ele nem perguntou se eu era. Pelo jeito de eu falar, ele já acreditou. Porque ele podia falar, mas você é de nordestino, né? Isso é sinal de que a imitação estava boa, né? Opa! Aí que apareceu a música O Comedor de Gilete? Foi que eu cantava. Nessa peça? Nessa peça eu cantava O Comedor de Gilete. E no primeiro ensaio, o Lira falou assim, o Toledo, essa música aqui, e deu a letra, né? Que a letra é do Vinícius de Moraes. Sim. Deu a letra, falou, você decora essa aqui, porque é longa a música, tem uma parte, a narrativa também. Você decora isso aqui e amanhã você vem aqui para a gente começar os ensaios. Fui para casa, decorei tudo direitinho, toquei, eu mesmo acompanhando, né? E fui lá no dia seguinte. Aí já começaram os ensaios, o Lira falou, você vai cantar sem acompanhamento, porque o conjunto só vem à noite, tá? Eu falei, eu trouxe meu violão, mas se o senhor quiser, senhor, eu era mais velho que ele. Se o senhor quiser, eu mesmo... Eu falei, mas você toca violão? Eu falei, não toco como o senhor, mas toco.
Então canta. Aí eu peguei o violão. Ainda fiz um desenho que na música não tinha. O Lira ficou bobo do meu desenho. Do meu Ceará. Isso era dedilhado no violão. No meu Ceará. O Lira falou. Essa parte. O Lira falou. É bonito isso, você que fez, agora é bonito esse detalhe aí, esse dedilhado aí. Faz outra vez. Eu fiz. Ele falou, pô, rapaz, você é ótimo e tal. Mantém isso aí. E eu bisava a música toda noite no Teatro de Bolso, no Rio de Janeiro. Bisava. Os outros não bisavam. Mas o pessoal ria. O Ari bisava. O pessoal ria na peça. Porque não era engraçado, né? Isso é que o Vinícius de Moraes depois me falou. Falou, rapaz, você deve seguir o caminho do humorismo, porque você é humorista nato, rapaz. Várias pessoas, vários cantores, uns 3, vários cantores cantaram, gravaram essa música. Mas ninguém fez sucesso. Você cantou e as pessoas riam. Eu falei assim, mas poeta, eu não tive intenção de provocar. Esculhambar sua música. Esculhambar sua música. Ainda usei esse termo, esculhambar. Ele falou, não, eu sei. Eu sei, é uma coisa espontânea do público. Isso nunca aconteceu com a minha música. Os outros que fizeram a música e gravaram, nunca ninguém riu. E comigo riram. Você vê o que é a vocação, né, Flávio? Porque a história é muito triste, né? Do Comedor de Leto é uma desgraça. Para chorar. E as pessoas davam risada. Foi o que o Vinícius falou. Eu, quando fiz essa música, é para as pessoas chorarem, não rir. E tem até, procura aí na internet, achar Elis rindo de chorar. É o tragicômico, né? A pessoa ri da tragédia, né? O riso é terrível, a pessoa cai, quebra a perna, a pessoa ri, né? Então, eu digo, o riso é uma coisa que deixa o cara puto da vida que se acontecesse com você, né? Isso. Não é verdade? Aí você dá risada do outro. Aí você dá risada do outro. Mas, Ari, você quando quis fazer o Comedor de Gillette, você não tinha intenção que fosse engraçado. Não. Você de jeito a linha nenhum. do Lira, era sério. Eu nem conhecia a música. Olha quem gravou antes do Ari Toledo, olha quem gravou. Renato Aragão. O Barnabé. Humoristas. O Moura Neto. Teve 3 gravações antes da minha. E o disco não vendeu nada. Porque eles cantavam a sério e a música não era engraçada, era para chorar. O próprio Vinícius falou. É incrível, eu fiquei muito surpreso, ele falou assim. Foi uma surpresa agradável, ele falou, do jeito que você interpretou. Agora, quando eu peguei a letra e comecei a ler, comecei a decorar, eu não via naquilo nem nada de engraçado, Flávio. Nada de engraçado. Você não quis fazer a música engraçada? Eu achava que era uma música como Asa Branca, né, que é uma música triste, né? E na hora que eu comecei a cantar, a interpretar, o público começou a rir e eu também não entendia. Até você surpreendeu. Mesma coisa do padre lá, onde é o caminho do... Estão rindo do quê? Estão rindo do quê? Estão rindo do quê? Aí eu fiquei continuei. Quando eu cantei, foi em 1965, no Teatro Record, ali na Consolação, tinha 1.200 pessoas. E começaram a rir, né? Porque lá no teatro, no Rio de Janeiro, as pessoas riam, né? Mas era um teatro de 80 lugares, entende? Lá eu estava com 1.200 pessoas. Então, eu me entusiasmei, a Elis do meu lado, eu que pedi. Eu falei assim, Dona Elis, olha, eu mais velho que ela, chamando Dona Elis. Dona Elis, eu nunca me apresentei para tanta gente assim. Não dá para a senhora ficar do meu lado ali, porque eu me sinto mais apoio moral, eu falei para ela. Olha só. Acho que ela ficou com pena de mim, botou a mão no meu ombro e falou, tá, eu fico lá do seu lado, tá? Porque a Elis já tinha ouvido a música num dos intervalos lá na Record, que eu fazia uma novelinha,
Ceará contra 007. Eu estava lá no intervalo, tinha um violão lá, comecei a cantar a modinha da Gillette. Ia passando a Elise e o Manuel Carlos. E pararam, ouviram a música toda e me convidaram para fazer o Filho da Bossa. Então a Elise já conhecia a música. Ela falou, eu fico do seu lado. Ficou, riu a beça, entende? Ela faz parte da minha gravação. Que eu nem gravei a música, eles tiraram do tape e passaram para o compacto, né? E no Teatro Record, naquele dia, foi uma emoção indescritível. Mudou tua vida, né? E a partir dali é outra Olha, coisa. foi uma emoção que 1.200 pessoas assistindo você, aplaudindo, rindo, pedindo. Eu bisei também no Teatro Record. No dia seguinte. Fora que a Record, todo mundo via, né? Eu vi isso pela TV. Eu lembro disso. É uma das primeiras recordações que eu tenho vendo pela TV. O Brasil inteiro via. E aí foi um sucesso extraordinário. O compacto vendeu 1 milhão de cópias. Meu Deus do céu. 1 milhão de. Isso uma que a gravadora. Muito menor, né? 1 milhão de cópias. Isso que a gravadora informou, né? Mas isso. E você imagina quanto vendeu, né? Mas 1 milhão tá bom. 1 milhão comprovado, né? Nossa. Comprovado assim, né? Tá ouvindo o nosso papo, nossa resenha? Acompanhe com os salgadinhos da Alibec. Olha esse pistache, cara. Isso aqui é tudo, né? Tudo maravilhoso. E o tomate pelado? Quem fã, hein? Virei um cara, o rei da massa com esse tomate pelado da Alibec. Demais. Produtos da Alibec. Diferente. Qualidade especial. E a partir dali, dali 2 dias, me fugiu o nome dela. O Marcos Lázaro. Sim. Lembra dele? Sim, o pai tá do empresário, né? Grande empresário do artista. No dia seguinte já fez, me levou para assinar contrato com a Record, né? Quer dizer, contrato com a empresa dele ligada. A Record. Aí eu comecei a fazer o Fino da Bossa. Todas as pessoas pensavam que o Ari Toledo só sabia cantar a modinha de Gillette. Não, a bagagem que eu tinha lá atrás, desde o Arena, as coisas que eu fazia, as composições que eu fazia com o Chico de Assis, né? Estava tudo guardado aqui, bem no fundo aqui do coração. As pessoas, cantor de uma música só. Porque tem isso, né, Flávio? Tem muito cantor de uma música só, né? Aquele cantor fala, onde a vaca vai, o boi vai atrás também. E o que chamava João Só e só teve uma música. Também. E eles pensavam que eu era um desses, entende? Mas não. Eu tinha uma bagagem aqui que até hoje eu tenho, entende? Desconhecida. Então, o Marcos Lázaro conseguiu o contrato em 1965. Foi na mesma época que estava aparecendo, sabe quem? Nara Leão, Chico Buarque. Os festivais, né? Começa MPB4, Jair Rodrigues, Elis Regina. Essa turma toda começou nessa década de 65, entende? Todos com grande sucesso. E aí eu estava fazendo a novelinha, aí o Paulinho de Carvalho falou assim, deixa o Ari na novela não, o Ari é cantor do Fino da Bossa, quero só ele no Fino da Bossa. Aí o Marco César, que escrevia a novela, pegou e me matou na novela, né? Fazia o papel de um cangaceiro, aí deram um tiro lá e o Ari saiu da novela e ficou só no Fino da Bossa. Mas você cantava música séria? Ou já era cantava música séria. Já era música séria. Eu canto até hoje. Embora o forte meu ainda seja a música hilária, né? Eu gosto muito de colocar o humor dentro da música, né? Tanto é que nos meus shows as músicas são todas engraçadas, músicas políticas, músicas pornográficas. Eu gosto muito de música pornográfica, né? A Rosinha, o Pobre e o Rico, a Pirocada do Gato. O Pobre e o Rico é extraordinário. O Pobre e o Rico é muito bom, né? É uma realidade maravilhosa contada de um jeito. O pessoal no teatro aplaude muito. Mas é demais, é muito boa. Então eu sempre gostei do humor. Uma vez me perguntaram numa entrevista, falaram,
Ari, faz uns 3 anos isso, uma entrevista lá em Santos. Ari, você, nos seus espetáculos, qual é o tema que você mais gosta? De política ou de pornografia? Sabe o que eu respondi? Falei, eu gosto da pornografia porque é mais limpa. Tá certo. É verdade, é verdade. Você já teve, assim, alguma coisa que você, em algum momento, em algum show, alguém reclamar, alguém se achar constrangido, alguma coisa assim, somente no começo? Ou pessoal, já aconteceu isso com você? Não, nunca. Sinceramente, nunca ninguém... não, tem uma outra pessoa que se manifestou não na hora do show. Lá em Belo Horizonte teve uma moça que falou depois do show, né? Que o meu espetáculo, que eu era um grande artista, mas que o espetáculo era muito pornográfico e feria a sensibilidade da família cristã. Ela usou esse termo. Uhum. Eu descobri o nome dela, Carmen. Era uma espanhola que não gostou da história. Aí no dia seguinte eu dei uma entrevista, e ainda fiz um versinho para ela. Senhora Carmen, que de branco passeia, tiene usted um ar de resoluta. A mim me parece que é uma... Bueno, pode ser que não seja. O outro que se manifestou contra foi um outro espectador, lá em BH também. Não sei porquê, o público de Minas é um público bom, um público muito hospitaleiro. Mas sempre há alguém que é contra, né? O Custódio, assim, Alencar, Custódio Alencar. O show é bom, tudo, mas ele é muito pornográfico, é muita coisa. Eu botei no dia seguinte eu fiz outro verso para ele. Né? Custódio, Custódio, que nome tens tu? Começa com ódio e termina com custo. Botei assim. Não dá para brigar com você ali. É muito bom. Eu sou muito espirituoso, sabe, Flávio? Claro, às vezes... Você é muito genial. Pelo fato de eu sou kardecista, eu acho que o meu guia e determina, fala isso, sabe? Então me vem aqui. É bem humorado, né? Na hora saem as coisas. Uma vez, só como exemplo, eu estava pescando lá no Pantanal com o Anselmo Duarte, o grande cineasta premiado, né? E o Anselmo gosta muito de pescar, gostava muito de pescar, né? Então eu ia com ele lá. Né? Então ele estava no meio do rio, apoitado lá no meio do rio, e o Anselmo botou o pé assim para fora do barco, do bote, para refrescar, tá? Ele estava com a sandália assim, né? E tirou a sandália, a água saiu do pé dele. Quando saiu do pé dele, imediatamente eu falei, joga outro pé, joga outra sandália, joga. O Anselmo jogou de susto, do jeito que eu falei, bravo com ele. Aí foi uma sandália assim, uma atrás da outra assim, né? Ele falou, por que você vai jogar outra? Falei, pô, a pessoa que achar vai fazer o quê com uma sandália só, pô? E você vai ficar com uma também pra quê, pô? Assim que achar, fica com um par. E achar. O rio fazia uma curva, as duas sandálias pararam lá. O Chico Pirangueiro é pescador, né? O Chico Pirangueiro achou as sandálias, porque a gente fez amizade com ele. Tudo. Ele veio devolver, o Anselmo falou, não. Fica para você a sandália, e deu de presente as sandálias. Mas até hoje eu não sei também como é que na hora eu lembrei de falar, joga outra sandália, joga outra. É presença de espírito, né? Lógico. Presença de... uma vez também, olha o que é presença de espírito, eu agradeço o meu guia, sei lá se você acredita nisso ou não. Muito. Vem na minha cabeça a resposta, como se fosse um ponto eletrônico, Flávio. Como fosse um ponto. Uma vez eu estava namorando uma menina, saía com ela, era uma espécie de namoro, né? A Ingrid. Aí o Cláudio Mamberti, o ator falecido, falou assim: olha,
Tá saindo com a Ingrid, pô, ela é muito galinha, pô, ela tá dando para todo mundo aí. Todo o pessoal aqui já comeu ela, tudo, e você tá saindo com ela, pô. É galinha, pô. E a Ingrid era muito bonita, bonita e gostosa. É, uma galinha. Sabe o que eu falei para ele? Eu falei assim, Sérgio, é muito melhor você dividir um pudim com os amigos do que comer um prato de merda sozinho, tá? Veio na hora aquela ideia de falar que ele riu muito, né? Agora, pensando bem o que eu falei, é até engraçado, né? É bem engraçado. Dividir um pudim com os outros, né? Com os amigos, né? Cara, Ari, é o seguinte, pinte a sua vida com Lux Color. As cores naturais, reais. Você pode criar a cor que você quiser através da Lux Color. Essa é a tinta da pintura inteligente. Você é um cara inteligente, quer dar um tapinha na sua casa para ela ficar bonita, atualizada? Lux Color. Vai nessa que eu recomendo, ó. Faz tempo. Você falou em mulher. Você teve uma mulher muito especial na sua vida. Marli Marley foi algo... Talvez, já que você falou em guia, foi o seu guia na Terra. É verdade. O que você pode falar da Marli Marley, Ari? Olha, Flávio, eu falar da Marli, a Marli para mim foi, além de companheira, amiga, solidária, entende? Cheia de afeto, carinho, ternura, proteção, entende? Generosidade. E foi minha orientadora. Eu, antes de casar com a Marli, eu era muito desligado, né, com a parte financeira, por exemplo. Eu ganhei muito dinheiro na época do comedor de Gillette, né? E a Marli me orientou, porque eu gastava com amigos, pagava jantares, gastava com mulheres, tudo. O que eu ganhava, eu gastava. E aí a Marli, quando eu namorei a Marli, casei com a Marli, ela começou a organizar na minha vida. Começou, entende? Me orientar. Ela foi assim uma espécie de bússola para mim. Foi a minha bússola, o meu astrolábio. Né? E eu comecei a seguir a orientação dela. Então a minha vida melhorou tanto artisticamente como financeiramente. Eu me organizei e consegui ganhar alguma coisa para, né, sobreviver até hoje, né? Graças se Deus quiser. Eu fiz um patrimônio. Graças à orientação dela. Até as aplicações, tudo. Ela ficava na bilheteria do teatro, porque antigamente havia uma roubalheira na porta do teatro. O cara vendia 10 vezes o mesmo ingresso, sabe? E a Marli ficava na bilheteria, organizando tudo direitinho. Ela foi esposa, secretária, foi tudo para mim. Anjo da guarda, bússola. E quando ela morreu? Essa é a importância. Quando ela morreu, foi um momento mais triste da minha vida. Muito triste quando a Marli faleceu. Né? Eu, sinceramente, Flávio, eu me julgo incapaz, entende, de aceitar a aceitação da perda dela, entende? Até hoje, a perda dela. Mas eu sinto uma imensa saudade e por causa dessa saudade, Flávio, eu até fiz um poema para ela, baseado na minha saudade, na lembrança dela, que é assim. Posso dizer? Por favor. Partiu para a eternidade, minha bela, minha estrela. Nunca mais poderei vê-la, vivo muito triste aqui. Quando perdi Marli, nunca mais tive alegria. Minha alma ficou vazia, minha amada foi embora. A lembrança me devora, sem ela não sei viver. Difícil é conviver com as lágrimas derramadas, com as dores acumuladas nas esquerdas do meu peito. Peço a Deus para dar um jeito na minha vida infeliz. Meu sentimento é quem diz, responda, saudade ingrata. Por que razão me maltrata? Qual foi o mal que eu te fiz? Poxa vida, que bonito. Bonito, né? Lindo, lindo. Lindo. Mostra a genialidade que você tem para tudo, a sua sensibilidade, né, de grande artista que você é. E pelo jeito, você de vez em quando chora quando lembra dela.
De vez em quando, de vez em sempre, né? Mas é bom. Pior quando você não tem saudade, sabe, Flávio? Quando você não sente saudade é ruim. Não é bom você não sentir saudade, sabe? Embora no meu livro, eu brinco com a saudade, inclusive, que eu digo que saudade é que nem puta, é uma coisa que dá e depois vai embora. Algumas, né? Algumas, é claro. Outras quer ficar, né? Você falou que você é kardecista, portanto você imagina, eu também sou, né? Por isso que eu estou tomando a liberdade de falar sobre esse tema, religião, que muita gente não importa. Isso aí é de cada um, a gente respeita. A gente imagina que vai encontrar pessoas quando a gente for para o outro lado. Você acha que a Marli é que vai estar te esperando lá? Eu penso, não, eu tenho certeza que a gente se encontra, tenho certeza disso. A maioria das pessoas, a maioria não acredita nisso, sabe, Flávio? Mas eu tenho pena da maioria que não acredita nisso. Eu acredito. E me sinto muito bem, muito confortável acreditando. O que você vai falar para ela quando vocês se encontrarem? O que você vai falar para ela quando vocês se encontrarem? Ô, Marli, até aqui você encarnou em mim outra vez? O clima tem que ser bom, né? Tem que ser uma boa vida. Uma vez perguntaram para mim numa entrevista, Ari, quando você estiver morto no caixão, o que você gostaria de ouvir das pessoas em volta do caixão? Eu falei assim, eu gostaria de ouvir o seguinte, alguém dizendo, olha lá, ele está se mexendo. É uma boa solução. Ô Ari, você está ganhando muita grana, então é o seguinte, deixa eu te dar um toque aqui, ó. Você precisa de uma assessoria empresarial e contábil, conte com a Guimarães Aranha. Guimarães Aranha, ali na Avenida Imperatriz Leopoldina, 150. Eu estou falando de São Bernardo do Campo, tá? Mas você tem como encontrar, tem referência aí na minha bio, você vai encontrar tudo de legal. Se você for para os Estados Unidos, tem representação nos Estados Unidos. Garantia, confiança, trabalho sério. Guimarães Aranha, assessoria empresarial e contábil. Valeu? 2 últimas perguntas. E te agradecendo demais o teu carinho, eu sei como é a tua vida. Mas já acabou? Eu ficaria horas aqui com tudo você. Tudo que é bom dura pouco, né? É verdade. 2 coisas que eu sempre pergunto. Primeira, se você encontrasse Deus, você só tem direito a uma pergunta para fazer para ele. Uma só. Que a gente queria conversar com ele um tempão, né? Mas ele tem muita coisa para fazer. Que pergunta você faria para Deus? Quem sou, de onde vim e para onde vou? Bela pergunta. E a segunda? O pequeno Ari, descalço lá de Ourinhos, está feliz com o velho Ari, hoje consagrado humorista? Como é que seria a conversa entre vocês? Do Ari criança? O Ari criança está contente com o Ari adulto? Então o Ari criança diria, ô Ari, o que você vai fazer quando crescer? Aí eu respondi para ele, quando eu crescer, quero ser criança. Você sente saudade do Ari descalço? Sim, tenho saudade até do bicho de pé. Quando dá uma coceirinha no pé, eu falo, igual que tinha lá em Ourinhos, os bichos de pé. E tenho sempre muita saudade. Já foi a Ourinhos depois de consagrado? Já fui lá, fiz vários shows. Dizem que Santo da Terra não faz milagre, né? É verdade. Eu fiz milagre. Toda vez que eu vou a Ourinhos, o teatro superlota. E não foi uma vez, não, foi várias vezes, o teatro sempre lotado. E lá no palco do teatro, em Ourinhos, eu chorei. Eu falei assim, olha, há 30 anos atrás, eu estava aqui nesse palco, com 18 anos de idade, fazendo uma peça de teatro. E hoje eu estou aqui no mesmo teatro, com vocês aqui me aplaudindo. Isso me deixa tão emocionado que eu quero parar de falar, porque senão eu vou chorar. E parei de falar. Eles pegaram, levantaram e aplaudiram. Foi uma grande emoção, tão grande quanto quando eu cantei lá com a Elis Regina. Né? Então, Flávio, a minha vida sempre oscilou muito, assim, muito pouco, aliás, pouco, oscilou pouco. Ela nunca teve, assim, vamos dizer, estabilizada totalmente, não. Mas ela era uma espécie de eletrocardiograma, né? Ainda bem, né? Senão morre, né? Lógico. Uma espécie de gangorra, sabe? Nossa vida é um eletro, né, Flávio? Ainda bem, graças a Deus. Cheio de, né? É isso mesmo. Então, eu fico muito feliz
com a vida que Deus me deu. Não sei quanto tempo ainda Deus me deu para viver. Eu só tenho certeza de uma coisa, que fui muito feliz e essa entrevista nossa aqui foi uma das melhores que eu fiz. Obrigado. Vai ficar sempre guardada aqui no peito, bem no fundo do coração, viu, Flávio? E você é uma pessoa que admiro muito pelo seu trabalho, pelo que você representa no meio, né, artístico, no meio futebolístico. Você é um grande jornalista esportivo. Obrigado. Eu assisto o programa, né, todo domingo, né, a Mesa Redonda. E você... eu até queria perguntar para você, que é ligado ao futebol, eu estou muito ligado ao futebol, gosto muito. Por que que os técnicos não ensaiam, não treinam os jogadores em certos detalhes, como, por exemplo, o domínio de bola? Eu já vi muito jogador, Flávio, perder gol porque matou a bola em 2 tempos. Verdade. No segundo tempo, o adversário tomou a bola dele, sabe? E fez o gol. Por que ele não treinou domínio de bola? O bom jogador não é aquele que a bola vem, bate nele, bate coisa, e depois que ele vai dominar a bola. Não, o bom jogador, a bola vem, com o pé ele amortece a bola. O Falcão me dizia isso. Aliás, o Falcão disse uma coisa legal. Quando ele parou, ele falou assim, eu não parei com futebol. Futebol parou comigo. E parou na hora certa, como parou o Pelé, como parou o Zico, Sócrates, né? Então eu não entendo essas coisas. Porque o técnico do Atlético, do Furacão, quando ganhou aqui, de quem foi? Que foi nos pênaltis, não sei de quem foi. Aí ele falou assim, a cobrança de pênalti foi o resultado de ensaios, de treinamento. Então ele treinou os caras a bater pênalti sem saber que ia para os pênaltis. Isso é muito interessante. Então, se você é técnico, você tem a possibilidade da decisão de pênalti. Falou assim, ó, fulano, vamos ficar aqui 1 hora treinando bater pênalti, né? Porque se for preciso, vocês já treinaram. E eles não fazem isso. Eu fico bobo. Como fico bobo também de dizer que o Real Madrid é o melhor time do mundo. Não, ele não é. O melhor time espanhol é o Real Madrid. O Real Madrid não é o melhor time espanhol, é o melhor time da Espanha. Porque o time não é espanhol. É verdade. Uma vez eu contei 9 jogadores estrangeiros e eles falam que o Real Madrid é um time espanhol. Não, o clube é espanhol. É isso mesmo. O time não é espanhol, concorda, Flávio? É verdade, está certo. E como ele, tem outros também, Na Barcelona... Inglaterra, quase né, todos são jogadores estrangeiros. Né? É isso mesmo. Ari, eu quero te agradecer também esse livro. Tem uma dedicatória especial para você, Ari viu? Toledo, ao grande Flávio, com um puta abraço do fã Ari Toledo. Deus lhe pague, meu amigo. Muito obrigado por tudo, obrigado por você existir. E você, tão abençoado. Esse livro aí, Flávio, é o último, penúltimo, ele está à venda nas melhores livrarias, tá? Ótimo. E nas piores também. Também, em todas, onde tiver. E é para você ler, não é para calçar a perna da escrivaninha, viu? Não, isso e vou rir pra Você caramba. vê atrás, por exemplo, a opinião dos amigos, Silvio Santos, o melhor livro do humor que já li. Ari se supera com as grandes astros do humor mundial. Ratinho. Dor de cabeça, inflação, trânsito, má digestão. Tome Ari Toledo, alívio imediato. Antônio Fagundes. Os gordos unidos jamais serão vencidos. Jô Soares. O livro do Ari é como Código Penal, uma leitura que prende. Raul Gil. Olha só, ele é o maior artista do mundo, Marley. Eu sabia que estava fazendo naquela noite. Antônio Toledo Pisa, meu pai. Que maravilha, Ari. Deus lhe pague. Obrigado por você ser esse cardiologista maravilhoso. Como você disse no começo, rir faz bem, evita infarto. Quantos infartos você já não evitou, meu amigo? E continue assim por muitos anos. Obrigado, Flávio. Finalizando, eu quero deixar aqui uma pequena mensagem, a dizer o seguinte: o riso é o extravasamento, é uma atitude, entende? Que liberta você de uma tensão, entende?
é explosivo o riso, né? Eu sempre digo, o mundo sem o riso seria um planeta sem áudio. Por isso, para finalizar, eu quero dizer o seguinte, vamos levar a vida com um sorriso nos lábios, meus amigos. Não custa nada. Se a vida te deu um limão, faça uma limonada. Se a vida te deu uma goiaba, faça uma goiabada. Se a vida te deu um cágado, dê esse cágado de presente para alguém. Temos que acabar rindo. Obrigado, Ari. Saúde, muitos anos de vida. Que Deus te abençoe sempre. Obrigado. Olha, Flávio, tudo que você está me desejando em real, eu te desejo em dólar. Boa, obrigado, meu amigo. Esse é mais um Flávio Prado Entre Amigos, edição especialíssima com esse querido, esse maravilhoso Ari Toledo. Valeu, gente. Obrigado.